O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apodera de Simão e de todos seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que o chamado de Deus é um chamado que devemos você, não é? Cada um de nós ouvir, atender e colocar em prática. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus está ali na sua missão. Jesus está ali, não é, à margem do mar, convertendo aquela multidão, falando àquele povo, e ele vê, né, os pescadores ali, lavando as redes, guardando o material de pesca, porque a noite inteira sem pegar nada. E Jesus então usa aquela barca, fica ali numa das barcas para continuar a evangelizar, a falar com a multidão. E depois ele então pede a Pedro para lançar as redes, e ele vai dizer, que bonita a palavra de Pedro: não pescamos nada, mas em atenção à sua palavra vou lançar a rede. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos ter atenção à palavra de Deus. Nós precisamos dar atenção à sua palavra, porque a sua palavra nos cura, a sua palavra nos liberta, a sua palavra opera maravilhas em nossas vidas. Olha aqui, em atenção à sua palavra, Pedro lançou as redes e pegou tanta quantidade de peixes que a rede quase se rompia, teve que chamar a outra barca, os outros companheiros encheram as barcas de tanto peixe que pegaram. Já desanimados na vida, quantas vezes desanimados estamos na vida, porque não damos atenção à palavra de Deus.
Quantas vezes nos afastamos da igreja, quantas vezes nos afastamos de Deus, porque não damos atenção à sua palavra. Quando damos atenção à sua palavra, é como Pedro, ele reconhece ali o Senhor, ele reconhece ali que aquele é o Deus vivo. Então ele pula do barco, ele pula na água, ele se aproxima do Senhor, e assim somos nós. Devemos pular das nossas fraquezas, devemos pular das nossas surdez, porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ter atenção à sua palavra, porque assim, meus queridos, é que venceremos, pois só assim alcançaremos a missão que é de Pedro, mas que também é nossa. Não pescar simplesmente peixes, mas pescar homens para Deus, a começar dentro de nossa casa. Peçamos, meus queridos, a Jesus, nesse 7 de setembro, que Ele nos faça homens e mulheres que se voltem à sua palavra, que dê atenção à sua palavra, para que este Brasil, para que esta terra de Santa Cruz seja uma terra de Santa Cruz, seja uma terra onde nós aqui pescamos homens para Deus. Peçamos ao bom Jesus que nós tenhamos coragem de ouvir a sua palavra, que as autoridades políticas e religiosas deste Brasil ouçam a palavra de Jesus e, em atenção à sua palavra, lancem as redes sobre cada um de nós, brasileiros e brasileiras, para que haja um Brasil mais justo e mais fraterno, e que assim seja. Amém.